Bom dia. João 3, Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos era uma autoridade judaica, era um homem respeitado no meio dos judeus. Ele fazia parte ali do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era um religioso, porque ele era um fariseu. Mas ele tinha visto, ficou sabendo da maneira, né, os sinais que Jesus estava fazendo, os milagres, de o que Jesus estava pregando e ensinando. Ele acreditou em Jesus, só que ele não teve coragem de assumir isto publicamente. Então o que ele fez? Ele foi à noite, ali na calada da noite, ele foi escondido. Ele foi às escondidas falar com Jesus. Mas nós sabemos que ele acreditava em Jesus, mesmo porque ele já chegou chamando Jesus de mestre. E mais, ele disse, sabendo que Jesus tinha que ser mestre da parte de Deus. Porque ele falou que ninguém fazia os sinais que Jesus estava fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, na verdade, ele acreditava que Jesus tinha vindo de Deus. Ele já sabia até mais do que os discípulos. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Tá? Ele acreditava nisso. Porque ele já chegou assim confessando. Mas, em contrapartida, ele ainda estava preso no mundo, porque ele não tinha coragem de assumir isso. Ele não tinha coragem de assumir a crença, a fé dele. Pelo menos perante os outros, perante os seus pares, né? Perante o meio em que ele vivia. Porque senão ele não tinha necessidade de ir escondida. Ele foi escondido porque não queria que ninguém ficasse sabendo que ele foi falar com Jesus. Assim também existe muitas pessoas hoje, como sempre houve, né? Pessoas até que acreditam em Jesus, acreditam em Deus, sabem que o Evangelho é a palavra de Deus, mas estão tão presas, tão arraigadas ali ao mundo, às coisas do mundo, que não querem abandonar. Tem pessoas que você só em conversar com elas sabe falar, não, são os crentes aí, não, vamos respeitar aquele tipo de coisa, tem um tratamento até diferenciado, mas eles não vêm a Jesus. Por que não vêm? Porque eles amam o mundo, eles amam as amizades, as diversões, ou a maneira de ver as práticas mundanas, e não quer trocar isso, apesar de saber que está no erro, como muitos deles falam, não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou no pecado, mas um dia eu pretendo me converter. Mas também fala isso às escondidas. Eles não têm condição de coragem de declarar isso no meio dos colegas ou até da família. Tem muitos que, por a família dele toda ser de outra religião ou não ter religião, escarnecerem sempre dos crentes, dos evangélicos, ele não tem coragem de vir, porque senão a família dele vai ficar rindo, escarnecendo dele. Então, são pessoas que falam que acreditam em Deus, mas têm vergonha do Senhor. Jesus deixou bem claro, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, né?
não é digno dele. E aqui nós vimos que Nicodemos, ele sabia quem era Jesus. Prova tal, se ele não soubesse, ele não ia à noite, às escondidas, esclarecer dúvidas. Ele não vinha à noite, às escondidas, falar com o Senhor. E como nós vimos, ele já chegou chamando Jesus de mestre. Rabi quer dizer mestre. Ele chegou dizendo Rabi, ou seja, mestre. Sabemos que és mestre com M maiúsculo, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Olha, você não teria condição de fazer se Deus não estivesse com você. Então nós sabemos que você está com, que Deus está com você. Agora é difícil entender. Você sabe que Deus está ali com a pessoa, por que você não vai a ele, você não se rende a ele? Ele estava do lado oposto. Ele estava convivendo com os fariseus que estavam perseguindo Jesus. Ele deveria logo se render ao Senhor, ele não fez isso. Apesar de saber quem é Jesus. As pessoas também sabem quem é Deus. Sabem que o céu é todo Deus, todo Criador. Mas não se rende a ele. Versículo 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Falou, olha, está lá uma grande verdade. É o que Jesus disse. Olha, se a pessoa não nascer de novo, não pode ver Deus. Ou seja, para nascer, alguém só pode nascer se estiver morto. Enquanto a pessoa existe, porque então não tem como nascer. Então é necessário existir uma morte. Para ressuscitar, nós temos que morrer. Então veja você uma coisa. Jesus falou, não, se você não nascer de novo, não tem condição. Ou seja, para mim nascer de novo, eu tenho que abandonar este mundo. Um dia na minha vida eu fiz a opção, falei, eu vou abandonar o mundo. Eu morri para o mundo. Eu morri para a bebedeira, eu morri para os vícios, eu morri para o adultério, para a fornicação, para a prostituição, eu morri para a desonestidade, eu morri para tudo aquilo que não presta. Eu falei, eu morri. Aí o que eu fiz? Eu renasci em Cristo. Aí, ou seja, eu mudei totalmente meu comportamento, meus atos. Então, se não existir, se não renascer, né, se a pessoa não renascer, não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus, eu quero entrar no reino de Deus, então é necessário eu nascer de novo. Ou seja, se é necessário eu nascer de novo, é necessário eu morrer. E as pessoas não querem, por isso que muitos ficam em cima do muro, ficam em dúvida. Nicodemos sabia que era Jesus, mas ainda estava em cima do muro. Ele chegou falando que sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus, mas ele estava ainda preso lá no legalismo lá. Ele estava preso aí nas coisas da lei, ele estava preso no meio religioso, ele estava preso nas coisas mundanas. Porque ele não veio de peito aberto a qualquer hora do dia e falou, olha, eu vim para Jesus. Eu vejo pessoas que se dizem que são crente, eu chamo essas aí de crente 007, agentes secretos, porque elas não têm coragem de assumir que são servos do Senhor. Tem pessoas que até quando vão para a igreja fazem questão de esconder a Bíblia para ninguém ver que estão com a Bíblia. São pessoas que dizem que são cristãs, mas no trabalho ninguém sabe que elas são cristãs. O comportamento dela no meio dos outros é igual a qualquer no mundo. Mas elas, no escondido, no final de semana, no domingo, ela vai à igreja. Ela em casa, ela fala que ela é crente. Mas fora disso, ninguém conhece. Então, essa pessoa ainda não nasceu de novo. Se você nascer de novo, você morreu para o mundo. Você morreu para tudo que não presta. Você morreu para o que o mundo oferece. Você nasceu só para Jesus. Você vive em Jesus. O que você está esperando? Só o que Jesus pode lhe dar. Só o que Jesus pode lhe oferecer. Você não tem esperança das coisas do mundo.
Jesus disse aí, agora no versículo 4. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus falando em coisas espirituais, ele agora foi falar de coisas comuns, normais, naturais, materiais. Como é que pode esse negócio de nascer de novo? Um homem tem condição de entrar novamente lá no ventre da mãe, da barriga da mãe, para nascer de novo? Seria isso o nascimento? Jesus estava com coisas espirituais. Jesus está falando desse nascimento físico. Jesus está falando do nascimento espiritual. No versículo 5, arrasou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu falo: olha, rapaz, você está falando agora de nascer de novo, eu te falo. Estou afirmando para você que quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. O que é nascer da água? Eu tenho explicado muito isso. Quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor. Eu vou servir o Senhor. Eu vou viver o Evangelho. Eu vou me render ao Senhor. E eu quero entrar no reino de Deus. Então o que você faz? Você submete ao batismo nas águas. O batismo da água é quando nós sepultamos o velho homem. Nós sepultamos a velha mulher e renascemos uma nova criatura em Cristo. Ou seja, aquela pessoa antiga, aquela pessoa anterior já não existe mais. Agora eu vou renascer em Cristo. Agora eu vivo em Cristo. Então eu não faço mais aquelas coisas. Então é a partir dali. É a decisão. O batismo é a decisão. Você a partir dali é uma nova criatura em Cristo. E nascer da água e do Espírito. Porque quando você toma esta decisão, você recebe o Espírito de Deus. Você recebe o Espírito Santo. Que vai te guiar, te dirigir, te coordenar. Só pastor, mas eu não senti. Você sente sim, porque você começa a sentir nojo do erro, do pecado. Aquilo começa a te incomodar. O Espírito Santo lhe mostrando. Jesus ainda diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, nós nascemos da carne, nós nascemos do ventre da nossa mãe, né? Então o que acontece? São os carnais. Agora nós tomamos a decisão, nos submetemos ao batismo, resolvemos sepultar-lhe o velho homem, a velha mulher, e nascemos em Cristo, nós estamos nascendo em Espírito. Então nós somos Espírito, nós estamos dando vida ao nosso Espírito. Então nosso Espírito, nós entraremos no reino de Deus, nós assumiremos o reino de Deus, porque nós estamos nascendo no Espírito de Deus, nós estamos nascendo no Espírito Santo. Essa é a decisão que nós devemos tomar. Quando nós nascemos do Espírito, nascer do Espírito, não é simplesmente, eu tenho cansado de falar sobre isso, não é você chegar e levantar a mão em alguma igreja e falar, não, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não é você fazer nada disso, não. Ao contrário, é você realmente entregar-se a Jesus, submeter-se ao batismo, sabendo que você está sepultando o velho homem, a velha mulher, e procurar nascer em Cristo, nascer em Espírito. Versículo 7, não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra para onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos do Espírito. Olha, você não fica surpreendido, né? Não se fica surpreendido com o fato de eu ter falado que é preciso você nascer de novo, não. Fica preocupado com isso, não. Aí Jesus falou, olha, o vento sopra, né? Onde quer.
você escuta os sons e tudo, mas você não sabe de onde o vento está vindo, para onde vai. Você não sabe absolutamente nada disso. Assim também são os nascidos do Espírito. O que é os nascidos do Espírito? Você não anda sobre a sua direção. A direção é do Senhor. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo. Ele vai te conduzir para onde você deve andar, o que você deve fazer, como você deve agir, como você deve se comportar. Isso aí você faz seguido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Não é mais você que comanda a sua vida. Você sepultou o velho homem, sepultou a velha mulher, agora o nascimento é em Cristo. Não é mais você. Você não tem mais a direção da sua vida. Enquanto nós quisermos ter a direção da nossa vida, nós não vamos a lugar algum. Você vê que Nicodemos não sabia quem era Jesus, tinha conhecimento que é um homem de Deus, ele chegou afirmando isso, mas ele não queria, hipótese nenhuma, ceder a direção da vida dele para o Senhor, porque ele foi escondido, foi ali no anonimato. E nós temos que aprender isso. Nós aprender que nós temos que viver em Jesus, deixar Ele nos guiar, Ele nos dirigir, porque Ele vai nos guiar para o reino, para a vida eterna. Versículo 9. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isto? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Nicodemo falou: mas como é que pode ser isso? Como é que funciona isso? Eu não estou entendendo, eu não compreendo. Jesus falou: rapaz, tu é mestre, você é uma autoridade, né? Você é uma pessoa que faz parte aí do Supremo Tribunal, é conhecido, e você não entende o que eu estou falando? Não estou falando nada difícil. As pessoas às vezes não têm conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. E é necessário ter, porque às vezes nós estamos querendo discernir as coisas de maneira comum. Nós estamos querendo discernir as coisas de maneira natural. Versículo 11. Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus agora explanou bem, Jesus falou de uma forma mais clara para ele. Ele falou: olha, nós falamos do que nós conhecemos, nós falamos do que nós vivemos. Agora você não conhece, você está falando porque você não conhece. Em outras palavras, está falando com ele: você não conhece a Deus. Se você conhecesse a Deus, você entenderia a minha linguagem. Se você conhecesse a Deus, você entenderia o que eu estou falando. Mas você não conhece. E porque você conhece as coisas materiais. E ele disse: em verdade, é que nós dissemos que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Contudo, vocês não aceitam a nossa fala. Contudo, você não aceita o que nós estamos informando. É por esse motivo, vocês falam do que é natural. Nós estamos falando das coisas espirituais do nosso testemunho. Jesus falou: se falando de assunto da terra não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Vocês estão falando das coisas da terra aqui, você não acredita. Como é que você vai acreditar nas coisas celestiais? Eu falei com você, agora expliquei sobre a questão do vento, você não entendeu nada? Como é que você vai entender das espirituais? Eu lhe dei um exemplo do Espírito Santo baseado nas coisas naturais, as coisas comuns, foi sobre o vento. Você não entendeu? Agora, como é que você vai entender sobre o que eu estou falando de maneira espiritual? Versículo 3. Falando: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha, dá uma dica: olha, ninguém jamais, ninguém subiu ao céu, a não ser quem? Aquele que veio do céu. Quem veio do céu? Jesus, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém jamais subiu. Quem subiu? Jesus.
Aqui foi o quê? O mesmo que desceu. E o mesmo que está aqui está lá. Por quê? Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Deus Trino. Então, da mesma forma que as pessoas falam, mas pastor, como que Jesus, quando aquele ladrão lá da cruz lá, Jesus falou com ele que naquele mesmo dia ele estaria no reino, só que Jesus não subiu naquele dia. Mas não podemos esquecer que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que na verdade é um. Aquele mesmo dia, aquele ladrão esteve com Deus. A parte de Deus é exatamente Jesus. Jesus estava, mas ele subiu, foi a Deus aquele dia, porque Jesus o conduziu. Através de Jesus ele foi conduzido a Deus Pai. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como quando o povo pecou no deserto, aí Moisés mandou Deus, sob orientação de Deus, fazer uma serpente de metal lá, e todos aqueles que olhavam e as serpentes picando o povo, todos picavam, eram mortos. Então todos aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze, de material, lá não morriam. Então Jesus está falando da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente lá, para o povo olhar, será necessário que ele também seja levantado. Como ele foi levantado, ele foi crucificado. Jesus já estava avisando muito antes: olha que eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Mas por que você? Para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê em mim, não venha perecer, mas que tenha vida eterna. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus não vão perecer, não vão para o inferno, não vão para a desonra, não vão para o sofrimento eterno, mas vão ter vida. É isso que Jesus está afirmando. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas ter vida eterna. Tem que crer. Por que nós obedecemos Jesus? Porque nós cremos nele. Se nós cremos, nós obedecemos, nós praticamos o Evangelho, nós praticamos a palavra dele. Isso que é preciso. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ter a vida eterna. Novamente, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, deu o único Filho dele, para que todos que creem em Jesus não venham sofrer, não venham perecer, mas tenha a vida eterna. Como é que você crê? Você crê é você praticando, é você vivendo o Evangelho. Porque se você não crê, por que eu vou obedecer Jesus? Por que eu vou obedecer qualquer palavra dele se eu não creio nele? Você crê porque você obedece. Agora, que nós conhecemos quem crê e quem não crê. Por exemplo, tem pessoas que dizem que creem em Jesus, às vezes está na igreja, se identifica como evangélico, com qualquer coisa, mas nas escondidas faz coisas contrárias à palavra. Às escondidas pensa em coisas contrárias à palavra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não crê. Se ele cresce, ele saberia que ele não poderia fazer isso, que não tem como ele tentar enganar o Senhor. Se ele cresce realmente, ele sabia que qualquer coisa que ele pensar de fazer de maneira errada, o Senhor está vendo, que ele examina o nosso interior. Então, quem é que vai ser salvo? Quem crê somente. Crê é que vive o Evangelho. Versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio não foi para condenar o mundo. Ao contrário, para salvar o mundo já estava condenado. O mundo já estava perdido. O mundo já estava morto no pecado. Jesus veio não foi para acabar de condenar, porque não tinha necessidade, já estava condenado. Mas ele veio para salvar. Ele veio para dar vida. Ele veio para que através dele, através de Jesus, pudesse ser salvo. E hoje a salvação é através de Jesus. Porque só podemos ser salvos através de Jesus. Se não for através dele, não tem santo, santa,
padroeiro, padroeira, não tem objeto, caridades, ou qualquer coisa, absolutamente nada, nada pode nos salvar. Eu posso viver fazendo obras boas, caridade o tempo todo, mas se eu não crer em Jesus, eu não serei salvo. Eu vou padecer, eu vou para o inferno com certeza absoluta. Jesus veio, não foi para condenar, o mundo está condenado. Ele veio para que o mundo fosse salvo através de Jesus, para que tivéssemos vida através dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem crê em Jesus não vai ser condenado. Você crê, você acredita em Jesus, você obedece, você vive, você pratica a palavra dele, você não vai ser condenado. Mas você não crê, já está condenado, não tem jeito. Ah, por quê? Porque não creu no Filho de Deus. Você já está condenado, você não acreditou em Jesus, já era, está condenado. Essa que é uma grande verdade, essa que é uma grande assertiva, nós temos que entender isto. As pessoas ficam naquela, não, mas é difícil de acreditar, vai ler a Bíblia, vai procurar entender, porque para você acreditar, para você crer, você tem que conhecer. Como que eu vou conhecer? Eu vou crer, vou acreditar em algo que eu não conheço. E a única maneira de você conhecer é lendo a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus. Aí você vai aumentar o seu conhecimento, você possa crer. Quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não acreditou no nome do Filho do unigênito. Você não acreditou no nome de Jesus. Nós temos que acreditar em Jesus, acreditar no nome de Jesus. Você saber que o nome de Jesus tem força, saber que o nome de Jesus tem poder, que tudo que for feito em o nome de Jesus, de acordo com a palavra do Senhor, tem solução. Versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, a luz é Jesus, ele veio ao mundo. Mas o que aconteceu? As pessoas optaram por continuar nos erros, optaram por viver no pecado, optaram por qualquer outra coisa e não por Jesus. Por quê? Porque as obras deles eram más. Porque quando nós estamos fazendo o que é errado, nós estamos fazendo o que não presta, nós estamos fazendo aquilo que é contrário para Deus, nós não queremos ela. Por que eu quero ouvir falar que o adultério é pecado se eu estou no adultério? Eu não aceito. Por que eu vou querer ouvir falar que desonestidade é errado se eu vivo no roubo? Por que eu vou querer ouvir falar da mentira se eu sou mentiroso? As pessoas amaram mais as trevas, escuridão, amaram mais o erro, amaram mais o pecado e rejeitaram o Senhor. Eles não aceitaram a luz, eles não aceitaram Jesus. Para matar o Jesus, eles pegaram Jesus, mataram, crucificaram Jesus. Porque incomoda. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada e chega alguém e começa a falar com nós, isso é errado, não faz. Nós ficamos incomodados. Nos incomoda. E é o que acontece. Jesus incomoda, tudo estão no erro. Então eles querem matar, eles não aceitam Jesus. Não aceitaram porque suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Não, eles não vêm para a luz de jeito nenhum. Porque se vir para a luz, a obra vocês possam mostrar os erros, mostrar os pecados, mostrar tudo que não presta. E eles querem viver no pecado. Então eles não aceitam Jesus. Jesus é luz. Chega iluminando tudo, mostrando. Você está no erro, está em mamulho, está mostrando. Fala, rapaz, tem que abandonar esse erro. Você está no adultério, está no adultério, aqui, ó, está mostrando tudo. E as pessoas não querem. Como amam o mundo, não nasceram de novo, são pessoas que estão no pecado, eles não creem em Jesus. Eles não aceitam.
eles rejeitam. Porque quem crê sabe que é impossível você rejeitar o Senhor. Você não tem poder para isso. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem faz o que é certo, quem vive o Evangelho, deixa que todo mundo pode ver tranquilamente, porque as suas obras estão de acordo com a palavra de Deus. Vive o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós lemos hoje o Evangelho de João, capítulo 3, até o versículo 21. Todas as dúvidas, tudo nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.